O que acontece quando o homem que passou a vida escavando o passado para provar a Bíblia decide usar sua autoridade para questionar o que é pregado dentro da própria igreja? Como o púlpito, acostumado com certezas absolutas, reage ao ser confrontado pelo silêncio frio das evidências arqueológicas. Durante décadas, mitos e afirmações exageradas sobre Ellen White e suas visões foram repetidos no automático, sem qualquer checagem crítica ou rigor teológico. Pregadores entusiasmados criaram narrativas populares que inflamam a emoção, mas que carecem de base real. É aí que entra o Dr. Rodrigo Silva. Quando um arqueólogo de peso internacional decide passar a régua da ciência bíblica sobre o que está sendo ensinado, o ambiente muda na hora. Ele joga um balde de água fria na retórica do fanatismo, deixando a liderança e os membros em um profundo e ensurdecedor silêncio de perplexidade. O público se vê diante de um dilema incômodo. Como contestar um cientista que defende a mesma fé que eles, mas se recusa a apoiar mitologias criadas pelo costume? A arqueologia séria não trabalha com conveniências, forçando a igreja a escolher entre a maturidade da verdade ou o conforto da ilusão tradicional. E este silêncio constrangedor não aconteceu por acaso. Ele foi provocado por uma descoberta muito específica e perturbadora sobre a obra mais lida, traduzida e respeitada de todo o ministério de Ellen White. Uma descoberta intrigante que mexe diretamente com a forma como você enxerga os limites do universo e do plano cósmico. E é exatamente esse o mistério que nós vamos desvendar agora. Pode um único parágrafo escrito no século XIX abalar a estrutura teológica de milhões de pessoas no século XXI? Como a mente do crente moderno processa o impacto quando uma das visões mais fascinantes do passado é colocada sob a lente microscópica da investigação textual? Será que estamos dispostos a descer do pedestal do misticismo e encarar o que os fatos realmente revelam sobre os limites da nossa própria literatura? O que acontece com a pregação tradicional quando a frieza dos dados acadêmicos desmonta uma narrativa que sempre foi usada para fazer o público se sentir superior e detentor de um mistério cósmico exclusivo? Para entender o tamanho desse impasse, precisamos mergulhar direto no cerne da revelação mais debatida da transcrição, o clássico livro Primeiros Escritos. É nessa obra-prima que se encontra a famosa e arrebatadora visão de Ellen White sobre os mundos não caídos. Ela descreve, com uma riqueza de detalhes impressionante, planetas distantes habitados por seres inteligentes que nunca conheceram o pecado, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal permanece intacta, protegida como um monumento eterno de fidelidade ao Criador. Durante gerações, essa descrição foi tratada nos púlpitos com uma roupagem puramente mística e poética. Pastores e pregadores inflamados usavam essa passagem para desenhar cenários galácticos fantásticos, alimentando a imaginação da igreja com a certeza de que a teologia denominacional havia decifrado os maiores segredos do cosmos. No entanto, a análise textual e arqueológica conduzida pelo Dr. Rodrigo Silva joga um verdadeiro balde de água fria nessa abordagem folclórica. Com o peso de quem domina as línguas originais da Bíblia, ele prova de forma categórica que não existe uma única linha, palavra ou versículo, de Gênesis a Apocalipse, que ofereça base textual direta para sustentar a existência dessa árvore em outros planetas ou o teste de fidelidade de civilizações extraterrestres. Diante da ciência bíblica e da exegese rigorosa, o púlpito tradicional silencia completamente. Não há como contra-argumentar, debater ou gritar contra a realidade do texto sagrado. A Bíblia simplesmente não registra esse cenário. Esse choque expõe a fragilidade daqueles que tentam misturar poesia profética com dogma bíblico literal, dividindo o público entre o medo desconfortável de que essa visão seja apenas uma ficção e o orgulho ferido de perceber que um dos seus argumentos mais impactantes não possui sustentação na arqueologia da palavra. Mas não ache nem por um único segundo que o Dr. Rodrigo Silva trouxe essa informação a público com o objetivo de minar a autoridade do espírito de profecia ou destruir a fé das pessoas sinceras. Longe disso, o que esse cientista fez, na verdade, foi um movimento
de mestre para desarmar uma perigosa bomba relógio que os críticos mais ferozes da internet estavam armando nos bastidores para implodir a credibilidade da igreja de dentro para fora. E a forma como ele transforma esse aparente problema em uma blindagem teológica imbatível é o que vai mudar a sua mente a partir de agora. O maior erro de um pregador é tentar proteger Deus escondendo a verdade dos membros com medo de que eles percam a fé, porque o ambiente eclesiástico tem tanto receio de encarar perguntas complexas e prefere o conforto do silêncio à crueza dos fatos históricos. Como a liderança espiritual espera formar cristãos maduros se continua alimentando o rebanho com respostas rasas e narrativas, blindadas contra o raciocínio lógico? Será que a fé verdadeira precisa ser protegida da realidade acadêmica? Ou são as nossas estruturas tradicionais que têm medo de desmoronar diante de uma investigação honesta? Onde foi parar a coragem de subir ao altar para ensinar o povo a pensar, em vez de apenas obedecer cegamente a dogmas intocáveis? Para compreender esse cenário de omissão, precisamos perceber que o silêncio do púlpito reflete, no fundo, um medo profundo do fanatismo e da incompreensão das massas. Por falta de preparo acadêmico e teológico, a maioria dos líderes e pregadores prefere simplesmente ignorar ou varrer para debaixo do tapete os assuntos considerados difíceis, polêmicos ou que exijam um pouco mais de profundidade intelectual. É muito mais fácil repetir o discurso tradicional do que explicar as nuances de uma revelação. No entanto, o Dr. Rodrigo Silva decide quebrar esse tabu histórico de forma corajosa. Ao expor que a famosa visão dos mundos não caídos não possui base no texto canônico, ele coloca um espelho diante da comunidade e escancara as reações extremas do público. De um lado, os crentes mais frágeis reagem com um medo paralisante, entrando em pânico e concluindo apressadamente que, se a informação não está na Bíblia, Ellen White teria inventado tudo. Do outro lado, o extremismo se manifesta na forma de um orgulho espiritual inflado, onde pessoas fanáticas usam esse mistério cósmico para se sentirem superiores, como se fizessem parte de uma elite detentora de uma verdade oculta e inacessível aos meros mortais. A arqueologia bíblica séria entra em cena justamente para silenciar esse púlpito fanático e despreparado, destruindo mitologias vazias para forçar o nascimento de uma verdadeira maturidade intelectual. Deus não precisa ser protegido pela nossa ignorância e a fé inteligente não colapsa quando descobre onde terminam as fronteiras do texto bíblico e onde começam as revelações complementares da história da salvação. É exatamente aqui, nesse ponto de virada da narrativa. E a mente de qualquer estudante sincero da Bíblia dá um nó completo e perturbador. Se o arqueólogo mais respeitado e influente da igreja confirma categoricamente que essa informação extraordinária sobre o universo não está escrita nas páginas da Bíblia Sagrada, como ele mesmo continua defendendo o ministério profético de Ellen White com tanta convicção, como ele escapa de ser chamado de herético pelos teólogos tradicionais de plantão? Essa resposta genial é o que nós vamos detalhar a partir de agora. Um cientista rigoroso não vive de achismos ou de emoções. Ele vive de critérios, e o critério que o Rodrigo usou para salvar esse impasse teológico é de uma genialidade assustadora. Como um pesquisador habituado ao ceticismo das escavações, consegue abrir espaço para o sobrenatural, sem rasgar o seu diploma acadêmico. Será que existe uma linha lógica e perfeitamente racional que conecta o silêncio da arqueologia à profundidade das visões proféticas? Como blindar a autoridade de um escritor bíblico e, ao mesmo tempo, validar uma revelação moderna que traz detalhes inéditos sobre o cosmos, onde o intelecto humano encontra o ponto de equilíbrio exato entre a suficiência das Escrituras e a expansão do conhecimento divino? Para desatar esse nó que parecia impossível, o Dr. Rodrigo Silva constrói uma tese de defesa que muda completamente as regras do jogo e redefine o debate. O argumento dele parte de um princípio epistemológico fundamental. A Bíblia Sagrada é absolutamente suficiente
perfeita e completa para tudo o que diz respeito à salvação da humanidade. Ela contém toda a revelação necessária para que o ser humano reconheça o seu estado, encontre a graça de Cristo e seja redimido. No entanto, ser completa para a salvação não significa que ela esgote todo o conhecimento existente sobre o funcionamento do universo macrocósmico. A Bíblia não é um tratado de astrofísica, nem uma enciclopédia exaustiva sobre a vida em outras galáxias. É aqui que o dom profético legítimo se encaixa de forma cirúrgica. Se esse dom for biblicamente testado e verdadeiro, ele funciona na história como uma espécie de senha de acesso concedida por Deus para revelar detalhes do cosmos e dos bastidores do grande conflito que o texto bíblico tradicional simplesmente não precisou registrar por não serem vitais para o resgate do homem. Portanto, a arqueologia séria age com dois pesos justos. Ela silencia o púlpito despreparado que inventa heresias e força textos bíblicos a dizerem o que não dizem, mas valida e respeita o profeta autêntico que traz revelações perfeitamente harmônicas com a moral, o caráter e a estrutura doutrinária divina. Rodrigo Silva prova que a ciência bíblica e o espírito de profecia não são inimigos, mas ferramentas complementares, onde um define a base inabalável da fé e o outro funciona como um telescópio que expande a nossa admiração pela grandeza insondável do Criador. Ao entendermos esse critério genial com clareza e honestidade intelectual, as névoas da dúvida se dissipam e nós somos levados, de forma inevitável, ao veredito final e mais perturbador desse vídeo. Um veredito urgente que não foi desenhado para atacar os críticos barulhentos que disparam suas setas do lado de fora da igreja, mas que traz um alerta severo e necessário para um perigo real que está acontecendo silenciosamente bem debaixo dos nossos olhos, dentro das nossas próprias congregações. E o impacto dessa última descoberta é o que nós vamos encarar agora. A verdade bíblica nunca precisou de defensores agressivos. Ela precisa apenas de testemunhas maduras e equilibradas. Por que tantas pessoas sentem a necessidade de gritar, humilhar e impor suas visões espirituais na base da força e do constrangimento? Como um coração que afirma ser guiado pelo Espírito Santo pode se transformar em um tribunal implacável, pronto para desferir julgamentos contra o seu próximo? Será que o verdadeiro zelo pela sã doutrina se manifesta na arrogância dos debates virtuais ou na mansa e firme coerência de uma vida pautada pelo amor de Cristo? Onde foi parar o fruto do Espírito em meio à guerra de egos que se disfarça de defesa da fé nas plataformas digitais? Chegar ao clímax desse roteiro é compreender que o resultado pedagógico desse silêncio provocado pela arqueologia é, mas na verdade, libertador. O Dr. Rodrigo Silva traz uma lição de maturidade que serve de corretivo para os extremos. Ele deixa claro que Ellen White nunca pretendeu ser uma japa pisai infalível cuja literatura devesse anular o livre-arbítrio ou substituir a autoridade soberana das Escrituras. Os escritos proféticos não são, de forma alguma, uma segunda Bíblia ou um adendo ao cânon sagrado. O seguidor maduro, inteligente e verdadeiramente convertido compreende essa separação com perfeição. Ele utiliza a rica literatura deixada pelo espírito de profecia como ela foi desenhada para ser. Um farol de sabedoria prática, um guia devocional que não possui luz própria, mas cuja função exclusiva é apontar o caminho em direção à luz maior e definitiva, que é a Bíblia Sagrada. O grande erro que destrói comunidades e afasta as pessoas da igreja ocorre quando mentes fanáticas transformam esse farol de acolhimento em um verdadeiro porrete teológico. Usam citações isoladas e regras extremas para policiar a mesa alheia, fiscalizar a vida do irmão de banco e guerrear de forma tóxica nos campos de comentários da internet. O veredito do Rodrigo Silva desarma essa postura agressiva. A arqueologia silencia o púlpito arrogante para provar que a fé genuína se sustenta no equilíbrio, no respeito e na profunda honestidade intelectual,
acolhendo a revelação sem jamais transformá-la em uma arma de opressão espiritual. E você, o que pensa sobre essa postura Rodrigo Silva, ao equilibrada lidar e com temas corajosa tão do delicados da nossa história? Você concorda que precisamos separar o farol do porrete nas nossas igrejas? Deixe a sua opinião sincera aqui embaixo nos comentários. Eu faço questão de ler e interagir com cada um de vocês para mantermos esse debate em alto nível teológico. Se este conteúdo abriu a sua mente e te ajudou a enxergar a relação entre a ciência e o dom profético de uma forma muito mais madura e sem fanatismo, clique no botão de gostei agora mesmo. Esse seu clique é fundamental para o algoritmo do YouTube entender a relevância desse material e espalhar essa mensagem de equilíbrio para mais cristãos que estão cansados de brigas na internet. E para não perder os próximos vídeos impressionantes dessa nossa série teológica especial sobre os bastidores da arqueologia e os mistérios da fé, clique no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações. Garanta a sua vaga na nossa comunidade de estudantes da palavra e nos vemos no próximo vídeo.